Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Úrsula se acorda, vai até a sala e ao chegar lá vê o Memo deitado no sofá. Ela se aproxima dele e questiona ele, perguntando se ele ficou ali a noite todinha. Ele apenas responde a ela que sim. Então ela se abraça, começa a fazer o charme dela e diz que não gosta de forma alguma que eles dois fiquem assim, brigados. Memo fica calado ali, não responde nadinha a ela e ela começa ali a questionar ele com o jeitinho dela ali, com uma forma que ela tenta demonstrar para ele ali carinho e pergunta para que ele diga a ela agora mesmo o que é que ela tem que fazer para que ele perdoe ela. O Memo não responde nada e enquanto isso a cena muda, vai lá para Isabela que está conversando, brincando ali também e logo depois de um tempinho ela começa a pentear os cabelos da mãe como se fosse uma boneca ali e elas duas conversando. A Isabela questiona a mãe perguntando o porquê que o Memo nunca mais veio ali na casa dela. A Daniela um pouco ali encabulada sem nem saber o que responder para ela, ela diz que é porque ele se casou agora há pouco, como ela sabe, com a Úrsula e que eles estão ali dando um tempo ali para os dois, porque ele precisa conversar um pouco com a sua esposa. Ela diz que está achando isso aí muito estranho e que gostava muito quando ele vinha ali todos os dias à casa dela. A Daniela diz a ela que sim, que sabe disso, que também gostava, mas que tem certeza que logo logo ele vai voltar a vir. A Isabela fica em silêncio e a Daniela continua dizendo que ela não se preocupe com esse assunto, que ela se agite ali para ir para a escola e ela vai ligar para o pai dela agora mesmo para que vá levar ela. Então a Isabela diz que tudo bem e depois fala que lhe ama. A Daniela diz que também lhe ama e a Isabela dá um tequinho nela. A Daniela, logo depois que a Isabela sai, ela fica arrasada logo depois que a filha lhe fez aquela pergunta, porque querendo ou não, ela gosta muito do Memo. Logo depois ela vai até o quarto onde o Fausto está, bate na porta, ele diz que pode entrar e ao entrar a Daniela diz a ele que a Isabela já está lá embaixo esperando ele para levar ela para o colégio. Daniela, por sua vez, fica todo o tempo ali tentando explicar tudo a ele que está acontecendo. Ele não sai do celular e logo depois ela questiona ele, perguntando se ele está ouvindo ela. Ele diz que sim, mas é porque ele tem uma reunião muito importante lá na empresa e que de forma nenhuma ele pode faltar, nem muito menos se atrasar. A Daniela se aproxima dele e diz a ele que ele não pode esquecer que também tem algo muito importante ali, urgente, para que eles têm que falar com a Isabela para contar para ela quem é o seu verdadeiro pai. Ele meio ali debochado, diz ela que sabe muito bem disso, mas que isso pode ficar para depois, até mesmo amanhã. Daniela fica todo o tempo ali tentando questionar ele, dizendo que não, que isso não pode mais esperar, mas ele fica sempre dando tempo ao tempo ali, inventando coisa e diz que hoje não vai poder de forma nenhuma e que isso vai ter que ficar para amanhã. Ela coloca a mão na cabeça ali e fica um pouco preocupada porque já estava ali tudo combinado, mas ele diz que vai ficar para amanhã novamente e diz que vai levar a Isabela para o colégio, que não pode mais atrasar, nem um tequinho ele dá nela ali e simplesmente vai embora e deixa ela ali muito pensativa. Já lá com a Karen, agora depois que ela se reúne com a Daniela, as duas ficam conversando e como vocês já sabem que a Karen a todo momento ali está colocando mais lenha na fogueira e ela fica questionando se deu tudo certo lá com a conversa que tiveram com o Fausto e a Daniela diz que não, porque ele disse que tinha uma reunião na empresa, não podia se atrasar e ele foi embora e deixou ela falando sozinha. A Karen diz a ela que sente muito, só que o Fausto mentiu e a Daniela arregala o zoião para ela, perguntando a ela como assim, e a Karen diz a ela que não há nenhuma reunião lá na empresa marcada para o dia de hoje. A Daniela continua ali revoltada e a Karen diz que ela tem ali que se dar de conta que tudo que o Fausto está fazendo é ganhando tempo. A Daniela responde que isso não pode mais continuar assim, ela vivendo com ele ali na mesma casa. A Karen diz que concorda com ela e a Daniela diz que eles dois ali estão dormindo até em camas separadas porque só a presença dele altera toda a vida dela. Daniela de fato está muito revoltada e diz que a cada dia que está se passando, cada vez que ela olha para o Fausto, sente até o perfume dele ali, ela fica alterada, revoltada. A Karen diz a ela que sabe muito bem disso, porque ela não sente mais nada por ele, porque de fato ela está apaixonada ali, é pelo Memo. Só que o negócio só para aí, quando ela fala tudo isso, quem aparece ali é a Jerusa e escuta tudo.
Karen e Daniela fica sem saber o que fazer. A Jerusa recolhe até os pratos que caiu ali e sai toda agoniada, e a Daniela tenta até chamar ela, só que ela não dá nem ouvido, vai embora, e a Karen pergunta: meu Deus, será que ela ouviu? E a Daniela diz que sim, que ela ouviu tudo. A Karen demonstra ter ficado preocupada e diz que será que isso agora vai ser um problema para ela, e a Daniela diz que na realidade ela não sabe, que vai lá agora mesmo tentar conversar com ela. A Karen fica ali demonstrando que tá preocupada, mas vocês vão ver que ela não tá nem aí pra isso aí, mas ela tem que fazer de conta que está preocupada na frente da Daniela ali, e diz a ela que agora o que é que elas vão fazer. A Daniela diz a ela para que ela não se preocupe, fique tranquila, porque uma hora ou outra tudo isso vai ter que de fato ser revelado, porque ela não vai poder viver ali nesses segredos. A Karen diz a ela que tudo bem, então que ela procure resolver tudo isso, que agora mesmo ela vai para a empresa, e pede a ela muitas desculpas. Então a Daniela, logo depois que a Karen vai embora, ela vai atrás da Jerusa, e ao chegar ali na cozinha chama por ela, e a Jerusa fica em silêncio. A Daniela pergunta se elas duas podem conversar. Jerusa continua em silêncio, não fala nada, e a Daniela diz a ela que necessita que elas conversem um pouco. A Jerusa pede a ela que, por favor, que ela não se preocupe com o que ela acabou de ouvir, porque ela também não tem que lhe explicar nada. A Daniela diz a ela que sim, que sabe disso, mas que ela precisa conversar com ela sim. Jerusa continua em silêncio, e a Daniela então revela para ela, dizendo que o que ela escutou ali fora é tudo verdade, e que de verdade ela está muito, mas muito apaixonada pelo Memo. Jerusa fica em silêncio, e a Daniela continua dizendo que pode garantir para ela que isso não é algo que ela tem buscado, procurado isso aí, mas que infelizmente é assim que funciona os sentimentos. Ela continua dizendo que o sentimento é muito complicado, porque ele vem ali e invade o seu ser ali de surpresa, e invade todo o nosso ser. A Jerusa continua ali em silêncio, sem conseguir falar nada, e a Daniela continua dizendo que o Memo está casado, e ela também, só que o problema é que tudo que ela sente ali pelo Memo é verdade e é muito forte. A Jerusa quer até sorrir ali, porque viu quão é lindo o amor que ela está sentindo ali pelo Memo, e a Daniela pede ela que, por favor, que vai pedir apenas uma coisa a ela, que isso ali é muito delicado, e que, por favor, que ela não comente isso com ninguém. A Jerusa fica em silêncio, e a Daniela continua pedindo a ela que, por favor, que ela não conte isso para ninguém, e pergunta novamente se pode confiar nela. E a Jerusa, como já dito ali, emocionada, ela diz a Daniela que não se preocupe, porque ela não vai contar nada para ninguém. Logo depois dessa conversa, o tempo se passou, e foi aí que a Daniela, quando foi para casa, ela percebe que a Isabela chegou, então fica muito feliz e pergunta a ela como que foi na escola. Ela diz que foi muito bem, depois pede que ela vá se trocar, e quando ela vira de costas, nesse exato momento, ela só escuta a voz de um Memo pedindo perdão, que só entrou porque a porta estava aberta. Só que a decepção para ela é que quando ela se vira e olha, ela vê ao lado dele ali a Úrsula, que tá com a cara de poucos amigos. O Memo então pergunta se por acaso eles podem entrar, e ela diz que sim, com muita educação, que eles podem entrar. Vocês lembram que lá no início eu tinha falado que a Úrsula estava conversando com o Memo, e ela perguntou o que ela tinha que fazer para que ele não ficasse com raiva mais dela. Então é aí que foi que ele pediu que ela fosse até lá pedir perdão a Daniela. Então é nesse momento que, quando ele entra com a Úrsula, ele pede mais uma vez perdão por ter invadido ali, mas é porque a Úrsula precisa falar com ela. A Úrsula então bem encabulada ali, porque isso não é normal dela pedir desculpa a ninguém, mas mesmo assim, pelo Memo, ela está tentando ali se esforçar, e diz a Daniela que queria vir ali para pedir desculpas a ela pelas palavras horríveis que ela disse a ela em outro dia. Daniela fica em silêncio, com a cara ali meio desconfiada, e a Úrsula pergunta a ela se ela desculpa ela ou não. Daniela fica em silêncio, olha para o Memo, olha para a Úrsula, olha para o Memo novamente, e não fala nada, até que a cena muda. Vai lá para Gabriela, que vem ali com a garrafinha d'água escutando música, e não escutou quando o Fausto ligou para ela para buscar informações. Então, quando ela vem ali com fone de ouvido, ela se bate de frente ao Fausto, que questiona ela onde que ela estava, que não atendeu o seu telefone. Ela fica sem saber o que falar, e ele diz que agora sim ele está entendendo o porquê que ela não escuta ele quando todas as vezes ele chama por ela. Ela diz que não está entendendo porque que ele está falando isso,
isso porque ela acabou de chegar. Ele então começa a gritar com ela ali na frente de todo mundo e pergunta se ela acha que tá na casa dela, que ela pode chegar e entrar a hora que ela quiser. Ela tenta até explicar para ele o que foi que aconteceu por ela ter chegado ali atrasada, só que ele diz a ela que pede perdão a ela, não quer nem escutar o que é que ela vai dizer ali e que ele tem dado muitas oportunidades a ela, mas que a partir de agora não aceita mais isso e que a partir de agora ela está demitida.